Para dar início a essas apresentações de temáticas envolvendo a Marvel e DC Comics, eu convido para desbradar os universos Marvel e DC os alunos Giovânia Reis, Martinha Salles, Tarcísio Melo, Matheus Catriel Silva, Vitória Soares e Jean Kennedy, que irão apresentar o contexto histórico, personagens, filmes, séries em quadrinhos e brinquedos dos dois universos. Bom dia, sejam todos bem-vindos à Intec 2021. É com imenso prazer que eu começo agora as apresentações, dou início às apresentações. Meu nome é Vitória Oliveira Soares, sou no terceiro ano Rede de Computadores, e eu vou falar um pouco aqui da entrada, para vocês entenderem um pouco do que vai ser passado durante o nosso evento. Falando um pouco da DC Cosmic. Então, os temas que serão abordados vai ser o contexto histórico, o ano de criação, um pouco da história e alguns personagens, dos mais de 10 mil personagens da DC Cosmic, que escolhi um dos principais que serão abordados ao decorrer das apresentações do evento, como Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash e o Coringa. Bom, a DC Cósmica foi criada ainda na década de 30. A DC Cósmica é uma das maiores editoras de histórias em quadrinhos do mundo e tem personagens icônicos. Então, assim, ela foi criada a partir da fusão, né, de duas empresas, uma que não deu certo e a outra que deu certo a partir do lançamento do Batman, um dos grandes personagens aí que a DC Cósmica tem. Então, aí, a partir da fusão dessas duas empresas, ela ficou conhecida como DC Cósmica. Pode passar. Para dar início, eu separei em eras para explicar o que se passava na Era Ouro, na Era Prata, na Era Bronze e demais eras, o que se passava na DC Cosmic, o que se tinha, quais eram os personagens. Então, durante essa época, os quadrinhos tornaram-se mais popular e com o conceito de super-herói. Então, a partir desse momento, onde eu quero chegar é que nessa época lançava então os grandes super-heróis que a gente conhece, que teve sucesso. Então, foi uma era que se lançava as histórias em quadrinhos bombou. Por quê? Porque teve o lançamento desses heróis que a gente conhece até hoje, que é o Superman, a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde, o Capitão Marvel e enfim, é isso. Fácil. Na Era Prata vai ser uma nova era dos quadrinhos. Tinha uma proposta de modificar as origens dos personagens já conhecidos do público. Então, a gente tem a criação aí do Flash e a DC também consegue almejar o que ela sempre quis, que foi criar, fazer uma junção dos personagens dela. E com essa junção, a gente criar um grupo de super-heróis, que foi um dos primeiros, foi a Liga da Justiça, que teve grande sucesso e hoje é conhecido como os grandes grupos, e ele é da DC Cosmic. É isso, foi isso que ocorreu na Era Prata. Na Era Bronze, teve início até na década de 30 até a década de 80, e com o super, digamos assim, sucesso que teve o lançamento dos super-heróis, desses grupos de super-heróis, então lançou aí também os super-heróis, esse grupo de super-heróis como os Titãs, lançou os Titãs com sucesso da Liga da Justiça, e outros grupos de super-heróis também. Era moderna durante a década de 1980 até a década, no caso da década de 80, até os dias atuais. Então a gente percebe muito que nessa era moderna tem muito sentimentalismo, tem muito romance, os personagens, entre os personagens, entendeu? E ocorre também muita morte. Quando algum dos personagens morre na história, a gente percebe que tem muito sentimentalismo. Então, essa era moderna, ela é marcada justamente por conta disso, entende? E ela é marcada até os dias atuais. A gente percebe também que depois, né, a gente, em 1980, já passa em Revolução Industrial, já remetendo no contexto histórico, eu já remeto também lembrar que a gente passa pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Industrial, e o que é que acontece?
era das transformações, era da tecnologia. Então, as histórias em quadrinhos agora podem ser transformadas em animações, as histórias em quadrinhos podem também ser transformadas em filmes e séries, e tudo que a gente conhece hoje ser transmitido para todos nós. Passa. Dentre os personagens que eu escolhi o Superman. O Superman ele foi mandado para a Terra. Ele foi mandado para a Terra, ele era de outro planeta, e aí ele foi mandado porque o planeta dele estava em destruição. Então, a família dele, o pai dele, resolveu mandar ele para o planeta Terra, e aqui ele foi criado. E aí, ao passar do tempo que ele foi crescendo, ele foi adquirindo as habilidades dele, do planeta dele, porque ele não é necessariamente um ser humano normal. E aí ele é mandado aqui para a Terra e tudo mais, e aí ele vai conseguindo adquirir esses poderes. Quais são esses poderes? A gente conhece que aquela super força, ele voa, ele tem visão raio-x. Eu acho que dentre os personagens, ele é com certeza um dos mais completos personagens da DC Cosmic em questões assim de poderes. Eu falo assim, questão de poderes. A questão da Mulher Maravilha é uma das personagens femininas aí da DC Cosmic de grande sucesso, com certeza, a Mulher Maravilha, que ela nasceu numa ilha, né? Ela nasceu numa ilha e aí ela foi criada para ser uma guerreira. E aí é o que ela é hoje, né? Essa grande famosa aí com seus braceletes e com seu laço que faz total diferença e se torna essa heroína aí da DC Cosmic. Lanterna Verde. O Lanterna Verde, ele na sua história assim, de resumo, ele faz parte da Força Aérea Americana. Ele quis fazer participar da Força Aérea Americana, trabalhar com isso após o seu pai. E aí ele em todo esse trabalho, ele consegue achar o anel. O anel, ele dá superpoderes para ele. Quais são eles? Apenas com a força do pensamento, ele consegue transformar através do anel objetos, ou martelos, enfim, laços, enfim, muitos objetos, qualquer coisa. Se ele pensar no pensamento, ele consegue transformar. O Flash aí, a gente tem o Flash Reverso, todos da DC Cosmic, e o Flash é um dos personagens muito interessantes, né? Porque, tipo assim, ele é um homem normal, comum lá, trabalha, e aí um dia um raio, ele é atingido pelo raio, e aí ele demora muito tempo para acordar, e quando ele acorda, ele percebe que adquiriu alguns poderes, e com esses poderes a gente conhece que o Flash tem os poderes da super velocidade, velocidade da luz, essa velocidade aí super rápida, né? Por fim, escolhi aqui agora o Batman. O Batman, um dos principais personagens da DC Cosmic, um dos primeiros personagens, assim dizendo. É o Batman, talvez um dos mais interessantes, porque o Batman, ele não tem nenhum poder diferente dos outros, sabe? Ele não tem poder. Depois da morte do pai e da mãe dele, ele resolve se vingar disso. E aí, o que ele faz? Ele apenas tem dinheiro, a gente conhece o carro dele lá, né? Tudo mais, e com Robin, ele pega e ele combate seus inimigos assim, apenas com as sabedorias dele, os talentos dele. Então, eu falei da DC e eu quero saber até o final desse evento, e agora quero que vocês deixem até nos comentários aí, Marvel ou DC? Qual vai ser? Muito obrigada. Aproveitem o evento. Tá show de bola. Foi feito com muito carinho. Aproveite.